Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz e estamos aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica, Word, Excel, PowerPoint, inteligência artificial e muito mais conteúdo para você. Já estamos nessa jornada do conhecimento em muitos encontros. Espero com certeza que você esteja gostando e aprendendo e aproveitando e compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Acompanhe também sempre o conteúdo dos meus colegas de trabalho, de inglês, informática, games e o conteúdo comportamental. E é claro, continue sempre comigo aqui nos nossos encontros. Não esquece também de dar uma olhadinha nas redes sociais de como você deve proceder para receber o seu certificado de participação. É fácil, vai lá, aproveita e compartilhe o conteúdo. Isso mesmo. Vamos compartilhar informação, minha gente. O tema que nós vamos tratar hoje é uma continuidade do último tema que nós vimos. Eu apresentei para vocês os conceitos de lógica fundamental, ou também conhecida e aplicada em lógica de desenvolvimento e programação. Quero aqui trazer hoje para vocês uma continuidade desse assunto, porém, a aplicação desse raciocínio lógico dentro de uma linguagem de programação, que é chamada programação em HTML com CSS. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é apresentar conceitos relacionados ao tema de programação em HTML e CSS no estudo de softwares e desenvolvimento de aplicativos. Como você já sabe, o nosso índice de aula é composto por uma rápida introdução sobre o assunto, a definição e os conceitos, exemplos práticos de aplicação e a conclusão do nosso encontro de hoje. Vamos então aproveitar o conteúdo? Vamos lá? Muito bem. Vamos então iniciar entendendo o conceito do que é HTML. HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto que está presente em todos os sites existentes na web. Pode-se afirmar que não existe desenvolvimento web sem HTML. Então, esta sigla HTML representa Hypertext Marked Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. A estrutura básica do HTML é fundamentada da seguinte forma: todo documento HTML é composto por elementos que são denominados tags ou etiquetas. Cada tag possui sua finalidade na estruturação de um documento, pois são elas que os navegadores interpretam para apresentar o conteúdo de forma gráfica. Um documento HTML pode conter textos, imagens, sons, vídeos e animação. Todas as tags têm o mesmo formato, sempre dentro dos caracteres menor e maior. Por exemplo, na imagem que você tem, a estrutura básica fundamental: HTML, Head, Bird e H1. Todas essas palavras estão entre os símbolos de menor e maior. Dessa forma, então, entendemos que a maioria das tags do HTML possuem uma abertura e um fechamento. A tag de abertura, ela possui apenas o símbolo de maior, o comando que você deseja utilizar e o símbolo de menor. Já a tag de fechamento, ela possui então o símbolo de menor, a barra invertida para a direita, a barra para a direita, na verdade, o comando a ser usado, ou finalizado, e o sinal de maior. Todos possuem o mesmo nome, com uma única diferença, que é a utilização da barra. No exemplo em tela, nós temos o H1, que é a determinação aqui de uma formatação para a palavra título, que está entre as tags. Dessa forma, então, teremos uma formatação específica utilizando a tag H1 no nosso documento. Muito bem. Porém,
Como toda regra possui uma exceção, algumas tags não possuem sua correspondente em fechamento, como é o caso da tag BR. Ela simplesmente é representada pelo sinal de menor, inicialmente ao lado esquerdo, depois BR, o barra, e em seguida o sinal de maior. Dessa forma, então, o HTML não tem uma restrição quanto às formas das tags, das etiquetas, elas serem escritas, sendo indiferente se elas são escritas em maiúsculas ou minúsculas, ou ao mesmo tempo você utilizar maiúsculas e minúsculas. O importante aqui que o HTML, em que a linguagem vai procurar, é a regulamentação quanto à abertura e ao fechamento dessas tags de acordo com os comandos que você vai estar inserindo dentro da sua codificação. Uma condição deve ser respeitada. Elas não podem ser escritas contendo espaços em brancos ou caracteres especiais como o underline e outros caracteres. Por exemplo, na imagem, se nós utilizarmos esse formato do comando bud separado, ou utilizando o underline logo após a letra B, ele não será reconhecido pela linguagem HTML e o seu código apresentará erro de acordo com o compilador que for utilizado antes de ser apresentado no navegador. Dessa forma, então, temos aqui um exemplo da forma correta, da forma correta de escrever as tags em HTML, como caixa baixa ou com minúsculas. Ou seja, estamos aqui estruturando o nosso código de comunicação, nosso código HTML, que vai ser utilizado para a elaboração das páginas de internet. Nesta visualização, nós temos os principais comandos que eu gostaria de destacar para você. Então aqui é o mesmo código anteriormente, porém nós temos os elementos comuns em todas as versões em HTML. Então, primeira tag que nós temos ali é a tag HTML. Ela representa a raiz de um documento HTML. Ela serve para informar ao navegador que o documento se trata de uma página de internet, uma página da web, uma página em HTML. O elemento head e o elemento /head é usado para especificar o cabeçalho da página. O cabeçalho da página contém as informações sobre a página que não aparecem no navegador. Já a tag bud, o elemento bud e /bud, se constrói dentro dele o corpo da página em HTML. Dentro dessas tags são colocados todos os conteúdos visíveis de uma página da web. Já a tag title identifica o texto que irá aparecer no rótulo da página. Também serve para ajudar os mecanismos de busca a encontrar o conteúdo da página. O título oferece um resumo das informações de um documento HTML e pode servir como informações de referência para outros mecanismos de buscas. Logo na sequência, então, nós vamos observar que nós temos o elemento meta. O elemento meta ele contém informações sobre o documento, também chamados de metadados. Ele deve ser inserido dentro das tags head, /head, e o elemento meta ele possui um papel fundamental dentro do documento HTML. Eles também são chamados de metadados. São as técnicas de SEO que valoriza esse elemento para melhorar a posição de um site nos mecanismos de busca. Ao utilizar, por exemplo, o elemento meta, você pode optar por 4 atributos básicos, que são eles: name, http key, content e charset. O meta charset igual a UTF-8 é um atributo que serve para especificar a codificação de caracteres para o documento HTML.
ele é próprio do HTML5. Já o metaname, autor, content, nome do autor, é o atributo name que deve ser utilizado para fornecer dados da autoria da página, que pode ser 0, nome da instituição, ou o mesmo o nome do webmaster que está desenvolvendo. Por exemplo, quando alguém resolve procurar em algum buscador pelo nome de uma pessoa, se ela estiver em uma meta tag no nome de uma página, existe uma grande possibilidade dela estar indexada e aparecer nos resultados de busca em boas posições dentro do navegador. Então, nós temos aqui um exemplo da codificação, né? Então, nessa meta tag, nós digitamos uma descrição do conteúdo principal a ser encontrado na página. Esse conteúdo deve ser bem elaborado porque, em geral, é ele que aparece nas linhas abaixo do título nos resultados de pesquisa do Google, por exemplo. Então, aqui nós temos uma exemplificação da página da Microcamp. Então, dentro da codificação da página da Microcamp, existe esse metaname, que é a descrição, e contendo ali o texto curso de Office 2019 e assim por diante. Como você pode verificar no código e pode verificar como será apresentado nas buscas que você efetuar de acordo com as palavras que você denominar pelas técnicas de SEO que nós vamos comentar futuramente aí dentro dos nossos conteúdos. É importante que você tenha isso em mente. Muito bem. Então, seguindo. O metaname keywords contente HTML, DHTML, CSS e assim por diante, são palavras-chave, portanto, nessa meta tag deve-se colocar as palavras-chave que representam o conteúdo da página. De acordo com os especialistas, a meta tag ela já é utilizada pelos buscadores e melhora o posicionamento da página. E aqui nós estamos disponibilizando qual que é o conteúdo de desenvolvimento, quais são as linguagens que serão utilizadas no desenvolvimento desta página web. O meta HTTP Key Refresh ele é utilizado para redirecionamento de endereços na web. Então, você vai encontrar algumas páginas que vão redirecionar para outras. Basta então ali você indicar qual que é o endereço para que seja redirecionado para a página correta. Às vezes você vai ter algum nome de uma empresa que vai ser transferida para um link mais curto ou uma outra página através de uma determinada ação. E aqui então através do meta que você vai fazer então esse redirecionamento do conteúdo para uma outra página. Temos aqui um exemplo de declarações de um documento HTML, né? Então, com tantas novidades presentes no desenvolvimento da web, os navegadores precisam saber qual é o documento que ele tem que interpretar. E isso deve ser feito logo no início do documento, utilizando o doctype. E o que é o doctype? O doctype ele não é uma tag HTML, mas ele é uma instrução que possui a função de informar ao navegador sobre a versão de código de documento que o HTML foi escrito. No HTML, o desenvolvedor poderia escolher entre 7 opções. Então, aqui nós temos alguns exemplos de declarações aqui que podem ser feitas de uma forma mais comum dentro da linguagem de programação em HTML. Temos a tag title. Então, o conteúdo que está dentro dessas tags são consideradas pelo Google como a principal tag de conteúdo que vai ser indexado quando o usuário realiza uma pesquisa. Toda vez que uma pesquisa é feita no Google e que o usuário digita uma palavra ou uma frase completa que representa o assunto que ele vai procurar, dentro dos resultados exibidos pelo buscador, com certeza existe um conteúdo que veio da tag title. Então, nesse exemplo, nós temos
digitado lá no Google as seguintes palavras: cursos de informática. Então, dentro da codificação em cursos de informática, nós vamos ter a identificação do site microcamp.com.br/cursos e /cursos de informática. Dessa forma, então, nós temos aqui o código-fonte de uma página, onde nós vemos no título o resultado que nós vamos encontrar dentro da tag title. Então, aqui você verifica a codificação que vai facilitar nas máquinas de pesquisa, nos motores de pesquisa que nós chamamos, porém o mais utilizado e o mais conhecido é o Google, para que seja localizado então de forma mais rápida e eficiente o seu botão. A tag Bud, diferente da tag Head, que possui informações sobre o conteúdo da página, a tag Bud ela possui o conteúdo da página. Dentro do Bud que o desenvolvedor precisa colocar todo o conteúdo que será exibido pelo navegador e pelo usuário final que vai ser observado. Dentro de todo o conteúdo de uma página, existem divisões a serem consideradas. Uma página ela pode ser dividida pelo menos em 3 partes: cabeçalho, corpo e rodapé. Dentro de cada parte também existem estas divisões para cada bloco de conteúdo. A estrutura básica das páginas da web são iguais, apesar de possuírem formatações específicas. Elas têm cabeçalho, corpo e rodapé. As tags de título, que são as heading tags. Em alguns anos atrás, se utilizava as tags de títulos para destacar um conteúdo ou, simplesmente, formatar esse conteúdo. Dessa forma, quando o desenvolvedor precisava formatar um título de um bloco de texto qualquer, ele utilizava um dos elementos de títulos. Agora, com a importância das técnicas de SEO, onde o desenvolvedor também precisa ter que se preocupar com o ranqueamento das páginas, uma precisão muito maior, a utilização dessas tags mudaram. E, no caso, você precisa estar bem atento para desenvolver uma página que não esteja sendo bem estruturada, mas também tenha um bom posicionamento nos resultados de pesquisa nos motores de busca. As recomendações são que a utilização dessas tags estejam ordenadas da seguinte forma: o elemento H1 possui maior relevância, o elemento H2 possui uma relevância menor e assim sucessivamente até chegar ao H6. De acordo com as técnicas de SEO, o elemento H1 deverá ser utilizado somente uma única vez na página, para que possa então encontrarmos a padronização de um documento. Temos os parágrafos. Nós podemos definir um parágrafo como um bloco de texto dentro de uma página da web através do elemento P e /P, que é utilizado aí para estruturar um parágrafo dentro do documento HTML. O HTML possui vários elementos que ao longo deste conteúdo nós vamos conhecer. A maioria deles possui uma lista de atributos. Dentro de um ambiente de desenvolvimento, e aqui é importante destacar isso, nós temos o ambiente de desenvolvimento através de bloco de texto, ou seja, você pode utilizar o bloco de notas do seu sistema operacional para gerar um arquivo em HTML e executá-lo através de qualquer navegador. Porém, existem ferramentas específicas na web que você vai encontrar. Uma delas é o Dreamweaver, da empresa Adobe, que facilita o acesso a esses atributos e a codificação. Então, os atributos eles são informados como elementos adicionais do HTML. Um elemento informa ao navegador o que ele deve fazer ao encontrá-lo, enquanto que o atributo vai dizer ao navegador como que ele vai fazer. Por exemplo, quando inserimos um bloco de texto dentro dos elementos P/P, o navegador ele vai interpretar que ali existe um parágrafo de texto. No entanto, ele vai formatar esse parágrafo com o estilo padrão
porque não foi dado a ele nenhuma instrução de formatação. Porém, quando adicionamos a ele um atributo de classe, por exemplo, p-class e o restante do preenchimento, nós informamos ao navegador como ele deve proceder para apresentar o parágrafo formatado. Na tela, você está visualizando aqui a forma de desenvolvimento HTML dentro do Dreamweaver, que é um software da Adobe, muito conhecido mundialmente e integrado a todas as outras ferramentas que a Adobe permite para o desenvolvimento de páginas web, utilizando as linguagens de desenvolvimento padrão HTML, XML e assim por diante. As tags mais importantes. Então, uma das tags mais utilizadas para formatação da web é a negrito, itálico, sublinhado e taxado, que são representadas pela letra B, I, S e U. Então, a tag B é utilizada para negrito, a tag I é usada para itálico, a tag S é utilizada para sublinhado e a tag U é utilizada para taxado. E aqui nós temos um exemplo de uma linguagem de programação que você pode digitar ou dentro de um dos compiladores de HTML ou num bloco de texto e gravar o arquivo com uma extensão .html. Por exemplo, minhapágina.html. Quando você for abrir esse arquivo, ele não vai abrir mais no editor de textos, mas dentro do navegador da sua preferência, para que você possa visualizar o resultado. Temos aqui um código que vai apresentar o subscrito e sobrescrito. O subscrito é representado pela tag sup e o subscrito é representado pela tag sub. E aqui nós temos um código de exemplo para que você possa visualizar. Os marcadores e numeração são apresentados pela tag UL, que inclui marcadores, a tag OL, que é usada para incluir uma numeração através de uma lista numerada, e a tag LI, que é utilizada em conjunto com as tags UL e OL. E aqui nós temos um exemplo de uma criação de uma lista com esses comandos. Lembrando sempre de que toda tag ela tem a sua abertura e o seu fechamento, como já comentamos anteriormente. Devemos respeitar essas regras para que não haja erros no código na hora da sua compilação dentro do navegador e as informações sejam exibidas de forma correta. Temos agora as listas. O recurso de listas é muito utilizado dentro de um documento HTML. Esse recurso ele foi mantido nas versões mais atuais porque oferece uma informação não ordenada, informação ordenada e algumas definições. De acordo com o W3C, todas as listas devem conter mais do que um elemento. Isto é uma regra padrão. Temos aqui um código de exemplo. De uma lista não ordenada, ela possui esse nome porque não oferece nenhuma ordenação, mas simplesmente um alinhamento dos elementos em forma de lista e sublista, que gera pequenos símbolos e formatos de pequenos círculos ou retângulos. Você está acostumado a visualizar esses exemplos, esses modelos, dentro dos documentos do Word, quando você coloca as listas não ordenadas, porque você está utilizando um símbolo como um ponto, um traço ou algo que o represente. Lista de definições. Para criar uma lista de definições, nós utilizamos o elemento DL. Uma lista de definições é composta por duas partes, um termo e uma descrição. O termo deve ser inserido entre as tags DT e /DT. A descrição ela é inserida dentro da tag DD/DD.
como no código apresentado na tela. Imagens. Não dá para imaginar uma página da internet sem imagens, mas elas já existiram, posso te garantir. Para inserir imagens e documentos no HTML, nós utilizamos o elemento IMG, que não possui uma tag de fechamento. Ele é um elemento que possui um atributo src, que significa origem. Ele tem a função de apontar o caminho de origem da imagem que você deseja incluir no documento, como por exemplo, abre-se então a tag img src igual o nome do arquivo, logo_html4.jpg. Fecha-se então com o sinal de maior, a imagem localizada dentro do diretório do arquivo. O HTML um pouco mais complexo vai trazer para você a imagem localizada em um outro diretório, em uma outra pasta de arquivo em HTML. Então, aqui no caso também temos um exemplo de uma imagem que vai ser localizada em um outro site. Então, nós temos aqui esta exemplificação. Alguns atributos do elemento IMG, que é o alt, que esse atributo não pode ser confundido com o título do site. Sua função é exibir uma mensagem de texto sobre a imagem, caso ela não seja exibida no navegador para o usuário. O title, que é o atributo que é usado para fornecer uma descrição dessa imagem, que é exibida como uma caixa de diálogo. E o src, que é responsável pelo elemento IMG. Isso ocorre porque é impossível inserir uma imagem em um documento do HTML sem um conjunto do elemento com esse atributo. Então, ele é obrigatório para que a imagem possa aparecer dentro da sua compilação lá no navegador. Temos aqui um exemplo agora de links. Os links eles existem para permitir a ligação de conteúdo semelhante na web. Eles podem ser internos ou externos. Internos quando ligam conteúdos entre as páginas de um mesmo site, utilizando para isso um endereço relativo. O elemento responsável pela criação de links é o âncora. Ele possui diversos atributos, mas o href é único e obrigatório. Esse atributo indica o alvo do link, ou seja, indica qual conteúdo será carregado no navegador quando o usuário clicar sobre o link. Existem links internos, chamados também de locais, e links externos. Vejamos então um exemplo. Um externo é quando liga conteúdo entre as páginas que se encontra o link e páginas que se encontram em outro domínio, como no exemplo apontado. Existem também os bookmarks, conhecidos por muitos como ancoragem. Eles são links que ligam o conteúdo em uma mesma página. Sua utilização é recomendável quando o conteúdo da página é extenso. Um bookmark precisa de um ponto de ancoragem e de um link que aponte para esse ponto. Links também podem ser aplicados em imagens. Temos aqui um código de exemplo. O atributo target. O atributo target especifica como o arquivo vinculado pelo link será carregado na janela do navegador. Existem 4 valores para esse atributo. O blank, que é utilizado para abrir o link em uma janela à parte. O self, que é o valor por padrão, que carrega o arquivo vinculado na mesma página. O parent, que é o arquivo novo que vai ser carregado sobre uma janela que nós estamos trabalhando, e o top. O arquivo então vai ser carregado em uma página completa sem a presença de frames ou iframes. Por exemplo, de um link interno, temos a definição aí na tela de ahref página HTML. Target blank. E aí o texto a ser exibido, um link para uma página local. Por padrão, os links vão ter uma formatação nos navegadores: sublinhado e azul para os links não visitados,
sublinhado e roxo para o link visitado, sublinhado e vermelho para um link ativo. Os elementos de agrupamento, span e div. Esses elementos são usados para agrupar e estruturar informações relacionadas. Da forma resumida, nós podemos dizer que estes elementos ajudam a dividir um layout em bloco. Ambos são suportados pelos principais navegadores. O div é um elemento de bloco, ou seja, ele deve ser utilizado como um recipiente para um volume maior de conteúdo. Ele também permite o agrupamento de outros elementos em HTML. E verifique na tela um exemplo desta utilização do elemento div. Span é um elemento de linha, também denominado de inline. Ele é utilizado para marcar o conteúdo pequeno de textos. Então, nós temos aqui uma exemplificação do elemento span. Elementos tabulares. Os elementos tab ou table, tr e td são os mais conhecidos para criar as tabelas em HTML. Porém, existem outras tags que também fazem parte da criação de tabela, que é o tbud, th, caption, cogroup, tfoot, thehead. O uso de tabelas em um documento HTML deve ser feito considerando a finalidade pela qual elas foram criadas. Então, portanto, um código semântico não pode conter tabelas para estruturar todo o conteúdo de uma página. A finalidade da tabela dentro do HTML é formatar os dados tabulares. Você não vai criar páginas e páginas dentro de tabelas, tá? Você vai simplesmente organizar as informações. Temos aqui então um quadro de exemplo das tags utilizadas para a elaboração das tabelas. Então nós temos o início da tag table e depois a utilização dos outros argumentos para esse desenvolvimento. Temos aqui então um código de exemplo, onde foram utilizados alguns atributos e algumas funcionalidades como cospan, que é utilizado para mesclar duas ou mais colunas, rowspan, que é usado para mesclar duas ou mais linhas, e o border, que é para exibir uma borda de uma forma padronizada com numerações. Temos aqui então uma distribuição dos elementos de uma forma gráfica para que você possa entender que no caso o HTML é uma versão, ele sempre tem versões de atualização e tem ganhado bastante popularidade cada vez mais na área do desenvolvimento. Ele foi desenvolvido com o propósito de ser, digamos assim, de ter elementos gráficos com significados. Nas versões mais antigas não era possível devido a uma falta de padronização. A linguagem ela vem trazendo elementos que procuram dar significado aos seus conteúdos. Por exemplo, se o seu conteúdo faz parte de um artigo, o desenvolvedor deve utilizar um elemento chamado article ou artigo. Vamos falar agora sobre os elementos HTML, que são divididos em categorias. Então, nós temos aqui algumas seções. Vamos falar primeiramente das seções Section, Nav, Article, Aside, Header, Footer, Time e Mark. Vamos iniciar pelo Section. O elemento que deve ser utilizado para organizar o conteúdo de uma página em seções. Todo o conteúdo de uma página pode estar dentro de uma única seção ou possuir uma seção principal com outras seções dentro dela, para dividir o conteúdo em blocos menores. As seções também podem ser utilizadas dentro de outros elementos de seções do HTML, como o header e o article. Temos aqui um exemplo clássico na tela da utilização desses elementos section.
Logo na sequência, temos o header, que pode ser utilizado para definir o cabeçalho do nosso layout, mas também pode ser utilizado como cabeçalho de uma seção ou de um artigo. Um artigo deve ser utilizado para representar, ou melhor, para apresentar um conteúdo. Esse conteúdo pode ser uma notícia, um artigo, um texto comum vindo de um post de um fórum ou de um blog. O footer é um elemento utilizado para definir a marcação do rodapé de um bloco de conteúdo. Temos aqui um exemplo utilizando gráficos e efeitos 2D e 3D com HTML5. O nav. Esse elemento deve ser utilizado dentro de uma estrutura de navegação. Obrigatoriamente, uma estrutura de navegação possui links, portanto, é comum a utilização de outros elementos HTML dentro do elemento nav. Deve-se ficar atento para não usar este elemento em qualquer link do documento HTML, para não fugir do seu propósito, que é agrupamento entre grandes blocos de navegação. O aside é um elemento que deve ser utilizado em conteúdo para que você possa ter uma relação direta com o conteúdo principal. Ele possui a função de referenciar o conteúdo geral de um site. Por exemplo, um menu lateral, um banner de publicidade, um grupo de elementos nav, entre outras opções. O man define o conteúdo principal dentro do corpo de um documento HTML. Portanto, deve ser único no documento. Não se deve utilizar esse elemento para marcar 2 ou 3 conteúdos diferentes em uma mesma página. E também não se deve utilizá-lo para englobar todo o conteúdo da página, como se fosse uma div geral. O objetivo do elemento man é possibilitar que o desenvolvedor defina o conteúdo específico dentro do documento para ser o principal. Time. O elemento time deve ser utilizado para marcar os conteúdos que deverão ser exibidos como horário ou data. Ele possui um atributo chamado DataTime e PubTime, que possibilita diferenciar uma data qualquer de uma data que for adicionada a uma informação. Falaremos sobre elementos interativos. Details. Details descreve detalhes de um documento e permite que uma outra parte seja oculta, se tornando visível só com o clique do usuário sobre uma determinada informação. Summary é um documento ou um elemento que geralmente é utilizado em conjunto com Details, mostrando o título, que é o caption, do conteúdo. Ao testar em alguns navegadores, verificamos que esse elemento foi utilizado junto com Details porque assim é recomendado, mas não funcionam como navegadores mais antigos, que é o Internet Explorer e as versões mais antigas do Firefox. Temos aqui um exemplo do código utilizando Details e Summary, que funcionaram corretamente dentro do Google Chrome. Menu é um elemento que havia se tornado um pouco obsoleto nas versões mais anteriores do HTML, mas ele voltou através do HTML5 com um novo significado. Ele foi inserido para identificar uma estrutura de um menu em formato de barra, mas não com o objetivo de navegação, mas como barra de ferramentas. O conteúdo é diferente da tag nav, normalmente utilizada para grupo de links. Command. O elemento tem praticamente a mesma função do elemento menu, ou seja, tudo que se faz com o elemento menu também pode ser feito com o comando command, com a tag command. Ele tem alguns atributos. O checked, que verifica se é selecionado, disable, que desabilita, icon, que mostra a imagem que indica o comando, label, que indica o comando para o usuário,
Radio Group, que indica um grupo de opções de comando, e Type, que indica qual é o tipo de comando. Elementos de agrupamentos. O Figure foi desenvolvido para dar mais semântica ao bloco de conteúdos que possuem imagens nos documentos HTML. Os mecanismos de busca utilizam o conteúdo de texto que está à volta da imagem para definir se ela faz ou não parte do que está sendo pesquisado. Por exemplo, supondo que o usuário esteja pesquisando por uma imagem no Google utilizando as seguintes palavras: Microcamp Games. O Google retorna as imagens que possuem textos em seu torno com palavras idênticas e com aspas, como estas. É nesse ponto que a utilização dos elementos Figure se torna mais necessária, porque ele é utilizado em um conjunto com o elemento FigCaption, e é possível colocar legendas às imagens que compõem esta página. A função do FigCaption é indicar uma legenda de conteúdo de elemento Figure. Elemento de áudio e vídeo. A partir do HTML5, houve um maior suporte para os arquivos de áudio e de vídeo. Muitas das limitações foram superadas e não necessariamente, ou melhor, não há necessidade de você ter que implementar algum tipo de plugin ou flash player para você reproduzir esses tipos de arquivos. A tag áudio é utilizada para inserir um arquivo de stream de áudio ou áudio. Seus atributos são Controls, que mostra os controles padrões, Autoplay, que configura para reproduzir automaticamente, SRC indica a URL do áudio que vai ser incorporado, a Preload define que o áudio é carregado enquanto a página for lida pelo carregador, Loop define se o áudio vai executar mais de uma vez ou o número de vezes que você vai definir na programação. Source é um elemento que possibilita o desenvolvedor inserir áudios e vídeos em formatos diferentes para navegadores diferentes. Utilizando esse elemento, o desenvolvedor tem grande possibilidade de ter o seu áudio e vídeo funcionando em todos os navegadores e plataformas. No entanto, vale ressaltar que o arquivo de áudio ou de vídeo também deve existir nos diversos formatos. Os elementos atributos deste comando é o type, que indica qual que é o meme time para indicar o codec que vai ser utilizado, o media, que é o tipo de mídia que limita o alcance das folhas de estilo, e o SRC, que indica o caminho do arquivo da mídia que está incorporada no seu documento. O vídeo, que é utilizado para incorporar o conteúdo de um vídeo dentro de um documento HTML, tendo seus atributos como Rate e Width, que é a altura e largura da área de exibição, o Autoplay, que define que o vídeo começará automaticamente quando estiver carregado, o Muted, que é usado para tirar o som, Controls, que especifica que os controles de vídeo devem ou não ser exibidos, Loop, que especifica que o vídeo se reiniciará sozinho a cada término de execução, Preloader, que indica a forma de carregamento dos arquivos e quando a página é aberta, e dentro do Preload nós temos o Auto, que vai do valor inicial, usado para não ter, digamos assim, outro padrão, ele funciona automaticamente, metadata, que carrega dados de um determinado arquivo, e o SRC, que indica a URL do arquivo de vídeo que você vai incorporar. Canvas, que é um elemento que propõe facilitar a criação de espaços gráficos dentro de uma página web. Esse espaço pode ser manipulado com a CSS e com o JavaScript. Então, a tag canvas e /canvas sozinha não produz nenhum resultado no navegador. Com o auxílio da CSS, é possível manipular conteúdos e exibir os seus resultados. E aqui nós temos, então, uma exemplificação de um código. Merk,
que é um elemento que possibilita deixar o texto destacado como se fosse um marcador. Esse recurso pode ser útil quando existente uma quantidade considerável de texto e você deseja deixar uma pequena porção dele marcado para fins de referência. Muito bem, vamos então agora para a nossa conclusão desta parte do nosso conteúdo. Hoje nós vimos a linguagem de programação HTML, que é uma linguagem de marcação de texto. Vimos também os componentes desta linguagem de programação e a estruturação de um código HTML que pode ser elaborado através de um simples editor de texto, que pode ser aberto o seu arquivo dentro do navegador e você visualizar os resultados. Porém, hoje eu gostaria que você observasse bem a linguagem de programação, a estruturação dessa linguagem de programação. No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade à segunda parte, que é referente então a esta visualização e a aplicação de um conteúdo CSS que vai complementar a toda essa estruturação de um arquivo em HTML. Essa linguagem de programação é uma linguagem para web, ou seja, é para desenvolvimento de sites. Porém, todos nós sabemos que ninguém hoje cria uma página da internet, toda ela digitando os códigos de programação. Porém, é importante que nós conheçamos e entendemos todo esse processo de desenvolvimento de codificação, porque é através desse processo que são criados softwares, aplicativos e novas tecnologias. Dentro de robótica, dentro de desenvolvimento de sites, dentro de desenvolvimento de aplicativos, a programação está presente. Ela é uma obrigatoriedade para qualquer desenvolvedor. Conhecer a linguagem de programação é um grande diferencial de mercado, pois muitas ferramentas existem sim para facilitar o trabalho de desenvolvimento. Porém, as empresas, elas valorizam sempre, cada vez mais, os conhecedores mais aprofundados da programação, pois é nela propriamente dita que grandes alterações significativas podem ser dadas a qualquer item que você venha desenvolver, seja ele um site, seja ele um dispositivo, um aplicativo ou algum recurso tecnológico futuro. Muito bem, espero que você tenha gostado e que você aproveite esse primeiro conteúdo. Faça esses códigos, pause o vídeo em alguns exemplos, digite-os, deixe esses arquivos prontos para que você possa depois então apresentá-los no seu navegador e aí observar o seu resultado. Ok? Muito bem, agora você já sabe. Agora é com você. Veja esse conteúdo quantas vezes você quiser. Pesquise mais sobre esse assunto. Compartilhe conosco o resultado das suas pesquisas em nossos canais de comunicação. A sua participação sempre é muito importante para todos nós. Se você tiver alguma dúvida, deixe que assim que possível nós vamos entrar em contato. Você já sabe, né? Você sabe a resposta para essa pergunta? Qual é então a utilidade da linguagem de programação HTML ou qualquer tipo de linguagem de programação? Você compreendeu então a necessidade da linguagem de programação em todo o ambiente relacionado à tecnologia, seja ele na web, desenvolvimento de aplicativos, robótica ou inteligência artificial? Compartilhe conosco a sua resposta através dos nossos canais de comunicação. Caso então tenha ainda alguma dúvida, use esses mesmos canais para deixar sua pergunta e assim que possível nós vamos responder. Fico muito feliz com a sua participação, agradeço pela sua companhia nesse encontro e nos vemos no próximo com certeza. E você já sabe, eu desejo a você e a todos aqueles que você admira e gosta as minhas saudações positivas sempre para todos vocês.